Para quem viveu os primeiros anos do mundo do balão bem antes da era da internet, sabe que foi através de joguinhos de fotos impressas, das fitas VHS, os diversos jornais de balão e álbuns de figurinha que muitas turmas ficaram conhecidas e ganharam fama entre os baloeiros pelos seus trabalhos. No Papo de Balão de hoje, vamos relembrar 4 dessas turmas, que não existem mais, mas muitos de nós gostaríamos que elas voltassem. Vai fazendo a sua lista aí para ver se bate com a minha, e depois de 30 segundos a gente vai saber. Fala, amigos da arte! Sem enrolação que o vídeo é longo pra cacete, então vamos começar a bagaça de hoje com o 4º lugar da nossa lista, uma turma que muita gente admirava e tenho certeza que ficariam felizes se voltasse, que é a turma do Cambuci. O Cambuci é um bairro fundado em 1906 e fica naquele miolo entre a Moca, o Ipiranga e o centro. Existem 2 versões para o batismo do bairro com esse nome. A primeira diz que tinha um rio chamado Cambuci que passava por lá, e a outra que havia muitos cambucizeiros, as árvores que dão essa fruta por toda a região. Dizem também que ela é bem gostosa e dá para fazer diversos doces, geleias e uma bela pinga com ela. O quê? O mé? Lá no começo dos anos 80, o jovem Ayrton, com Y mesmo, igual ao nosso tricampeão de Fórmula 1, era morador do bairro e certa noite ele viu um balão de armação sobrevoando a sua casa e ficou encantado, ele nunca tinha visto aquilo. Sério? Obviamente ele foi atrás e no resgate perguntou pro pessoal onde tinha subido aquele balão. E eles falaram que bastava ele ir no próximo fim de semana em um grande terreno que tinha na Avenida Ricardo Jafé, perto do cruzamento com a Avenida dos Bandeirantes, lá no Ipiranga, que provavelmente teria um balão subindo por lá. Ele foi com um primo e viram um festival da Turma da Lua com a 10 de ouros, aquele que a polícia sentou a borrachada na muvuca. Nos dias seguintes, decidiram fazer um caixa de 64 folhas para levar uma chuva de prata inspirados em um balão solto naquela noite que tinha uma chuva de prata embaixo. Mas ele não sabia onde vendia e, falando com algumas pessoas, foi parar em uma padaria na Aclimação, que é um bairro na mesma região. Lá ele conheceu o Custê, que o vendeu uma das suas famosas chuvas de prata, e depois o levou para conhecer a bancada da Turma da União, que ficava no mesmo prédio da padaria. Na semana seguinte, o Ayrton já fazia parte da turma e levou o amigo Guinola junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eles ficaram por lá até 1985, quando decidiram fundar a sua própria turma, a Turma do Cambuci, que foi criada pelo Ayrton, a Marta, que era sua namorada na época, e claro, o Guinola, que montou a sede em sua casa. Tempos depois, o Guinola foi para a poderosa alvarenga do Mirão e do Claudinho, e na sequência veio o Carlão de Osasco, que teve uma participação importantíssima para o sucesso da turma até o final. Lembrada pela qualidade e excelência na confecção dos seus balões, os queridinhos da emenda, como muita gente chamava devido à grande amizade que eles tinham com a turma mais famosa do mundo do balão, em quase 13 anos de existência, a Cambuci soltou muitos balões marcantes. Vamos relembrar alguns. O peão de 15 metros taqueado solto no Festival da Amizade no Rio de Janeiro em 1987, o primeiro balão de grande porte que fizeram e já ganharam o troféu de destaque no concorrido Festival Carioca. Na sequência veio um 717 que era todo geométrico e levou uma armação ilustrando Kuan Yin, a deusa da misericórdia em algumas religiões budistas, como a Seishi-no-ie, considerada por alguns seguidores como filosofia e por outros como religião. Ele subiu de diadema em sua segunda tentativa e ganhou a Boca de Ouro no ABC de 1988. Em abril do ano seguinte, soltaram em Cajamar um dos balões da turma que muita gente se lembra, que é o peão de 20 metros com a bandeira do toureiro e uma gaiola de varas, um balão teoricamente simples, mas um conjunto perfeito. Na véspera de São João de 1990, soltaram seu maior balão, um peão de 33 metros em Mariporã, que tinha uma bandeira doidona, cheio de desenhos espalhados, como uma mulher seminua, um arco-íris, uma estátua, uns troços voadores, um monte de coisa misturada, o que chamou a atenção de muita gente e, se não falha a memória, foi parar lá no Rio de Janeiro. O último balão da dupla Ayrton e Carlão, já morando no interior, foi um peão de 16 metros em 1998, que reproduziu a bandeira do peão de 24 metros solto em 1993, também de Mariporã, que ilustrava o famoso quadro do Menino Chorando, pintado pelo italiano Giovanni Bragolin, nos anos 1970.
A turma Alfa soltou muitos balões durante os anos que existiu, ganharam diversas bocas de ouro, principalmente no ABC, e soltaram até um peão de 30 metros, mas para mim, os que mais me marcaram foram os peões de 24 e de 17, o famoso peão da tiazinha. Depois que contei a história dos dois no vídeo sobre a evolução dos balões taqueados, que vou deixar o link aqui na descrição caso vocês não tenham visto, eu fui procurado pelo meu querido amigo Fabinho, que foi da Alfa, depois fundou a sua própria turma, a Vulcano, e hoje está na emenda. Ele contou a sua versão, diferente da que contei no vídeo, que foi baseada na versão do Edu, outro integrante da Alfa, que dizia que o balão foi projetado pelo Alfredinho, um dos fundadores da turma. Na versão do Fabinho, tudo começou em fevereiro de 1999, quando viu a bandeira da princesa Diana solta em um peão de 16 metros da emenda, um projeto feito por computador em cima de uma foto da ex-mulher do hoje rei Charles III, que havia morrido anos antes em um acidente em Paris. Ele se interessou, pesquisou muito e encontrou um programa chamado Easy Cross, um dos primeiros softwares para a criação de desenhos em ponto cruz criado em 1992 pela empresa britânica Full Forward Solutions. Na época não tinha essa coisa de versões piratas e craques, então ele teve que comprar direto do fabricante e demorou um tempão para chegar pelos correios. Nesse tempo foi estudando como poderia fazer o projeto e aperfeiçoando suas técnicas no Photoshop e CorelDRAW, os programas de edição de imagens que tinha e sabia mexer em algumas coisas. Como na época a tiazinha, um personagem de Susana Alves no programa Diário H do Luciano Huck na Band, que depilava os marmanjos que erravam as respostas de um quiz que o Luciano fazia, era um sucesso, e ele teve a ideia de fazer um balão inspirado nela. Quando foi apresentar o projeto, a turma não curtiu muito, mas decidiu seguir com a ideia. Primeiro ele foi tirar o molde e escolheu o Pirâmide, também chamado de Batatinha pelo seu criador, o saudoso Ivo Patrocínio. Para quem conhece esse molde, sabe que muita gente se queixa até hoje de um leve erro de pontos na curva da carrapeta, o que já causou estouros de muitos balões na história. Sabendo disso, o Fabinho pegou os pontos e foi ajustando milimetricamente no computador, corrigindo os erros, e depois de pronto, quadriculou o gomo, que tinha tacos progressivos de 4 na boca e no bico, 8 no teto e no canudo, e na batata, onde estavam os rostos, tinham 16 tacos por gomo. Depois mandou imprimir esse gomo em uma plotter e criou o gabarito final. Para ele, o modelo é apenas o Batatinha corrigido, não tem essa de molde tiazinha como muitos chamam, e ele é conhecido por muita gente até hoje assim. Isso começou porque a escala foi publicada com este nome no extinto site argentino da Turma del Plata, o pioneiro em calculadoras online de moldes de balões lá nos primeiros anos da década de 2000. Com o molde pronto, ele partiu para o projeto, utilizando desenhos extraídos da Playboy de Susana e algumas fotos que encontrou na internet. Era uma coisa bem complexa, nunca ninguém tinha feito e chegou a falar com muita gente, fazendo muitos testes até chegar no resultado que todos conhecemos. Mas tinha um problema, vocês se lembram que a turma não curtiu muito quando ele propôs o projeto? Foi aí que ele teve mais uma ideia genial, a de criar um 3D para mostrar a todos como ficaria o balão. Criado no 3D Studio, hoje 3D Max, um dos programas de modelagem tridimensional mais usados no mundo, que foi criado em 1996 pela Autodesk, a mesma proprietária do AutoCAD, a ideia do Fabinho foi fantástica. Nunca ninguém tinha feito isso. E quando fez a apresentação do balão, de como a decoração deveria ser aplicada, além de como ele ficaria depois de cheio em vários ângulos, e também com a bandeira que tinha 22 por 34, causou um impacto legal, um verdadeiro trabalho de marketing, para não dizer chaveco, e a turma decidiu fazer o balão. Eu ganhei. O peão da tiazinha, lembrado por muitas pessoas até hoje, não foi apenas o pioneiro nessa coisa de projeto por computador. Foi também o primeiro com molde corrigido e com prévia em 3D, o que vemos praticamente todos os dias atualmente na internet. O Clube Paulistano de Balões foi uma turma criada, se não falha a memória, em 1º de maio de 1983, pelo Neno e alguns amigos, como o Odair, o Mauro, o Terek e o Dema, e tinha sua sede na loja do Neno, no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Ela tinha esse nome porque, na época, era bem comum chamar as turmas de clubes de baloeiros, mas era para se chamar Turma do Galo, já que um dos seus integrantes, de acordo com o que o Neno, que nos deixou em junho de 2018, me contou, o Dema gostava de tomar um rabo de galo. O quê? O mé? Já que o assunto é rabo de galo, vocês sabem por que essa tradicional bebida de boteco se chama assim? Olha, o rabo de galo, ele é famoso. O cara chegar a pedir um rabo de galo, é pinga com sinal. Um velho conhecido dos botecos brasileiros, servido desde a década de 50.
A base do rabo de galo é a cachaça. Alguns completam com o Cynar, outros com o vermute, também chamado pelas marcas, como Martini e Cinzano. O nome tem uma história curiosa. É a tradução ao pé da letra de cocktail, coquetel em inglês. Cock significa galo e tail significa rabo. Nasce assim o rabo de galo. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia. Ô gente, será que é só eu que bebo? Tenho certeza que essa de cocktail vocês não sabiam. Então eu mereço uma curtida, né? Quem garante que você também não toma umas, ainda mais nessa friaca? É claro. Voltando à Turma da Lapa, a ideia de Turma do Galo não foi bem aceita pelo Dema, e ele mesmo sugeriu que a turma se chamasse Clube Paulistano de Balões. Melhor do que nada. Ela foi efetivamente ativa por volta de 8 anos, e assim como o Milton da Figueira Grande, o Neno era um empresário muito bem sucedido. Dizem que andava até de Ferrari, e com dinheiro de sobra, materiais e infraestrutura não faltavam, por isso fizeram muitos balões grandes e de destaque. De tantos, me lembro do 9 Folhas em 1985 do gato olhando para o balão, que reproduzia um aquário com peixes. Um dos primeiros balões com decoração corrida em São Paulo, que foi bastante criativo para a época. O 12412 em 1986, mais um balão bem criativo, que reproduzia uma gaiola com vários pássaros como araras e papagaios. Levou uma boa carga de fogos e mais um painel com imensas bolas, tipo umas lantejoulas de Itu, formando um desenho de um tucano. Também em 1986 soltaram o primeiro golfear de grande porte em São Paulo, que tinha 20 metros e foi feito para a Copa do Mundo do México. O 98, que tinha um tema chamado Até Quando, que muita gente nunca entendeu até hoje, ficou famoso por ter ganho a Boca de Ouro de 1987 e por ter caído em cima de um prédio perto do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Com uma multidão atrás, depois de retirado lá de cima, o balão, a bandeira e se bobear até os restos de bucha foram levados para a delegacia dentro do camburão dos famosos Chevrolet Veraneio da Polícia Militar. Teve também um 10-9 com um tema inspirado em lendas brasileiras, que foi solto em 27 de março de 88 em uma revoada na praça em frente à TV Cultura, na Água Branca, pertinho da Lapa, em São Paulo, junto com o 9-8 da Luar de Vila Sônia, ambos de organizadores da Boca de Ouro de São Paulo na época, já que o Neno e o Bia da Luar mandavam na porra toda, e nessa ocasião o troféu ficou com a Luar e o Neno se lascou. Por falar em Boca de Ouro, foi com um peão de 35 metros em 1985 que teve uma das primeiras polêmicas do campeonato mais disputado do mundo baloeiro, já no primeiro ano dessa categoria em São Paulo, quando o peão feito em homenagem ao Jardel e à Turma do Cometa, na qual o Neno e o Manel eram muito amigos, ganhou do peão de 28 metros da emenda, o que muita gente acha injusto até hoje. É verdade. Com tanta grana disponível para gastar com balões, não demorou para encararem um balão gigante. Com menos de 3 anos de turma, ao contrário do balão da moda, que era o peão carrapeta, eles optaram em fazer um mexerica, confeccionando um enorme 23-21, até então o maior fogueteiro noturno do mundo, com 44 metros. Meu Deus. Mas na hora que o balão estava cheio, no começo da noite de 1º de agosto de 1986, lá do Campo da Voit, na divisa dos bairros de Jaraguá e Pirituba, começou a ventar. Apareceram rasgos em diversas partes do balão pouco depois que ele encheu, e a turma decidiu desistir da soltura. Abaixaram o balão, mas decidiram destruí-lo para preservar a segurança de todos, já que era fogueteiro, de acordo com o que o Neno mesmo me contou. Depois, em 1987, eles soltaram 12 folhas com essa carga, e o último balão do Paulistano que eu me lembro foi solto em 1997, depois de anos sem soltar nada expressivo, e foi mais um 10-9 com bandeira, desta vez inspirado na filosofia chinesa, e na pequena bandeira, o símbolo Yin Yang, que representa o equilíbrio do bem e do mal, bem similar ao logo da Town & Country, uma marca de moda surf muito famosa na época. Com sede no bairro da Vila Maria, zona norte de São Paulo, a turma criada em 1982 pelo Paulada, com seu primo Zé e seu sobrinho Marcílio, depois de fazer um estágio, digamos assim, na 10 de Ouros, a turma ganhou esse nome com 2 L's, inspirado em uma música de Marcos Valle, que se chama Estrelar, e possui 2 L's no nome, assim como o sobrenome de seu criador. Em 1985, o Edu Carioca se juntou à turma, e ali começou uma fase de extremo sucesso, com balões inesquecíveis e de extrema qualidade, uma marca da Estrelar. Além de soltarem um dos primeiros Bagdás em São Paulo, que tinha 14 metros,
e foi solto na manhã de 27 de setembro de 1987. No mesmo ano veio o primeiro balão de destaque deles, que foi o peão de 17 metros solto com uma gaiola de fogos e uma bandeira com o tema O Homem e a Natureza, retirados de um desenho em um jornal, e foi campeão da Boca de Ouro naquele ano, além de ser um dos primeiros taqueados com desenhos no bojo de São Paulo. No ano seguinte, outro peão, o de 24 metros, que tinha quadros taqueados ilustrando o nascimento, a vida e morte de Jesus Cristo, e na bandeira a Última Ceia, o famoso quadro de Leonardo da Vinci, que trouxe o bicampeonato indiscutível da Boca de Ouro para a turma. Agora, se o sucesso nos peões trouxe destaque e troféus a estrelar, por outro lado, nos balões de armação, foi totalmente o inverso. O primeiro foi o 87, que ilustrou as 7 maravilhas do mundo em 1988. Esse balão, além de desenhos bem feitos pelo Edu, tinha muitas novidades e materiais incomuns que usaram na decoração, como papel crepom, lantejoulas, glitter, pompons, tintas de tecido e fitas de cetim, já que o Paulada trabalhava com armarinhos. Era uma época que não só eles, mas o pessoal não se preocupava muito com peso. Os balões eram bem pesados mesmo, e este, além disso, era rico em detalhes. Mesmo com tanta qualidade, naquele ano, o 9 folhas da Severo Albatroz ilustrando os 100 anos da imigração japonesa no Brasil, levou a Boca de Ouro de São Paulo. No ano seguinte, logo após o peão de 24, fizeram o 98 com um tema inspirado no filme Clash of Titans, ou Fúria de Titãs, de 1981, dirigido por Desmond Davis, baseado no mito grego de Perseu. Eles chegaram a alugar uma fita VHS dele na locadora e assistiram o filme várias vezes para entender o roteiro e montar o projeto. E também usaram desenhos da revista do Conan o Bárbaro, um personagem criado em 1970 pela Marvel. Solto na madrugada de 18 de julho de 1989, a soltura foi perfeita. Teve até a tradicional fogueteira de chão depois, mas no ano seguinte, logo após sair o resultado da Boca de Ouro, a Zeppelin do Tatuapé levou com seus 9 folhas da pré-história. E isso deu um rebu daqueles, já que na opinião do Paulada contada pra mim, ele achou extremamente injusto, já que o balão da turma do Tatuapé teve 3 tentativas de soltura, e na primeira, em 1988, chegou a tirar quase toda a armação do chão e só subiu no fim de 89, cheio de remendos com outro bojo e armação. Se você se lembra desses 2 balões da saga da Zeppelin para soltar o seu balão e da treta que rolou, comenta e conta aqui pra gente. Não. Devido a isso, nunca mais a Estrelar participou da Boca de Ouro, e nos 2 balões de armação soltos na sequência, a sorte continuou passando bem longe da Vila Maria. É sério? Em 1990, um 10 folhas com uma linda decoração com o tema passado, presente e futuro, mesclando imagens da pré-história, seria coincidência? Bom, com assuntos atuais e a outra parte com assuntos futuristas. Depois de muitas pesquisas em bibliotecas e sebos de livros e revistas, montaram um projeto também utilizando desenhos de revistas do Conan, que um integrante da turma colecionava, e na virada da noite de 3 para 4 de agosto de 1990, soltaram o balão em um campo dentro do Parque do Trote na Vila Guilherme, também na Zona Norte, que tem esse nome até hoje, porque nos anos 1930 havia um clube hípico no local e realizavam muitas corridas de cavalos, daí veio o nome de trote. O balão saiu, mas pouco tempo depois a boca caiu, e eu não me lembro se pegaram papel ou o que aconteceu. Se alguém souber, conta aqui pra gente nos comentários. Em 28 de julho de 1991, soltaram o balão, que pra mim é o mais bonito a ser solto com a armação da história, o 11 folhas do Chico Mendes. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um famoso seringueiro, sindicalista e ativista político, que brigava com todo mundo para defender a floresta amazônica, e por isso teve muitos inimigos, principalmente os fazendeiros locais, e foi assassinado em 22 de dezembro de 1988 nos fundos da sua casa em Chapuri, no Acre, e a sua morte foi amplamente divulgada na imprensa internacional. Nessa época, o Edu já tinha vontade de fazer um balão com animais, com algo relacionado à natureza, à Amazônia, e já tinha até guardado alguns desenhos. Depois do passado, presente e futuro, decidiram fazer um balão com esse tema, e a armação homenageando Chico Mendes. O balão era realmente lindo, com muitas cores, detalhes e traços de extrema qualidade. Não tinha um que não ficou pasmo com tanta beleza quando ele ficou cheio. E você deve estar se perguntando, quanto tempo eles gastaram para fazer esse balão? Uns 6 meses? Um ano? Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Acreditem, ele foi feito em 18 dias.
Tá falando sério? Como tinha uma bancada de 20 metros e uma galera bem dedicada, a Estrelar tinha essa fama de fazer balões rápidos, e com esse não seria diferente. Ao contrário de mim, que me espelhei nele para fazer um projeto, riscar e decorar um pequeno e pesado 3 folhas para um festival em 1998. Demorei quase um ano para fazer o balão. E o pior, eu nem o vi subir, já que parei a decoração no final porque não achava folha cinza para decorar um gavião que tinha na parte superior. Pois é, naquela época não era fácil achar certas cores de papel de seda, e alguns tons de verde que usei nas folhas e nas plantas vieram de restos da bandeira do 2220 da listagem que a gente pegou. Com o tempo ele foi ficando de lado, eu comecei a trabalhar como DJ, não tinha mais tempo para balão e dei o balão para um amigo que o soltou de dia e sem forrar o gavião, com uma esteirinha de cortadinhos e nem me chamou. Mas tá bom, pelo menos já sabem de um balão bonitinho que eu fiz. Voltando a Estrelar, o 11 folhas subiu quase às 4 da manhã. Naquela época o pessoal não tinha esse costume de soltar balões com armação no começo da noite como vemos hoje. E se não falha a memória, depois de um tempo de voo ele queimou ou queimou no resgate, algo assim. Eu não lembro exatamente. Se alguém souber como eu sempre falo, conta aqui pra gente. Em 1993 eles soltaram um lindo modelado, um dos primeiros em São Paulo, que tinha uma decoração ilustrando duendes no Festival da Turma dos Anjos lá no Cabo Sul. E no ano seguinte queriam fazer outro balão com esse tema, mas optaram em não pegar ideias em livros e revistas. Queriam desenhos mais detalhados e foram em estúdios de tatuagem, mas o pessoal não quis colaborar e não permitiu que eles tirassem cópias dos seus desenhos. A sorte foi que tinha uma grande amizade com o Carlinhos da Fábula Editorial, responsável pela coleção Álbum de Balões, o mais famoso álbum de figurinhas da época, que era vizinho deles na Vila Maria. Tinha um projeto de fazer um álbum sobre tatuagem e lhes forneceu os desenhos, que foram usados no peão de 18 metros solto na manhã de 27 de fevereiro de 1994 de Mariporã, que acabou sendo o último balão solto por eles. Na sequência, começaram a fazer um peão de 42 metros, mas foi uma época de muita pressão das famílias, já que muitos da turma, principalmente Paulada, se dedicavam muito aos balões, era praticamente o tempo todo na bancada, por isso que faziam os balões muito rápido. Teve uma hora que a sua esposa chegou e fez aquela famosa e temida pergunta que todos os baloeiros não querem ouvir nem a pau. Você escolhe, ou fica com a família, ou fica com o balão. Complicou. Além disso, desde aquela época, os custos eram bem altos para manter o aluguel da sede e as despesas. É verdade. Como sabemos, fazer um balão gigante também gera muito investimento. E mesmo tendo muitos integrantes, a maioria era estudante, muitos nem trabalhavam e poucos realmente ajudavam financeiramente. Por isso, decidiram que a melhor opção era vender o balão para alguma turma financeiramente mais estruturada. Como já tinha uma boa parte do balão feita e a bandeira também já estava pronta, não foi difícil encontrar turmas interessadas. Uma delas foi uma turma bem conhecida no Grande ABC pelos seus resgates até hoje, a Vamos Que Vamos de Santo André, que tinha os nossos saudosos Daniel, pela Vamos Que Vamos, e o Rocha, que era da turma da Águia e também era bicheiro, portanto o dinheiro não era problema. Eles compraram e finalizaram rapidamente o balão. Na manhã de 20 de julho de 1996, o peão subiu do sítio do Claudinho Alvarenga, o principal campo de soltura de balões gigantes de São Paulo na época. Eles optaram em não fazer o projeto original da Estrelar, que seria um balão totalmente riscado, e fizeram uma decoração bem mais simples. A soltura foi tranquila, mas pouco tempo depois de subir, um rasgo no teto fez com que ele tivesse pouco tempo de voo. O balão caiu sobre árvores em um sítio na divisa de Itapevi com Cotia e queimou após explodir, como sempre, num famoso e maldito puxa-puxa de guias pelo desesperado povo do resgate. Muito ligado ao carnaval e ao Corinthians com os Gaviões da Fiel, o Paulada continua até hoje afastado dos balões, e quando o entrevistei em 2018, disse até que tinha vontade de ao menos fazer mais um balão, que já tinha até o projeto pronto, mas até hoje, 5 anos depois, pelo que eu sei, nunca saiu do papel. Já o Edu, com o fim da Estrelar, fundou a Cortiço com amigos de turmas da região e hoje está na Tropeço. É isso, meus amigos. Caso você tenha alguma história com essas turmas ou quiser ver a história de alguma turma que você gosta, conta aqui pra gente nos comentários. Se você gostou, já deixa o seu gostei, o seu joinha aqui no vídeo. E se caiu aqui igual um balão apagado e não conhecia, se inscreva no canal e ative as notificações. É de graça, você me ajuda bastante e sempre que eu publicar um vídeo novo você vai ser avisado e poderá conferir toda terça-feira às 8h30 da noite, quando não atrasa, mais uma história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!